Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Lucas Rodrigues de Souza e hoje trago para vocês esse vídeo referente a tarifas orossazonais de energia elétrica. Vamos começar falando sobre sistemas de tarifação. Para isso é importante entender que nós temos dois sistemas que foram utilizados no Brasil. Até o ano de 1981, a gente tinha um sistema único de tarifação. Ele era um sistema que não levava em consideração o horário do dia em que era consumida energia, tampouco a época do ano em que essa energia era consumida. Após o ano de 1981, nós começamos a adotar o sistema diferenciado de tarifação, que é o tema da aula de hoje. Agora nós vamos falar um pouco sobre os termos utilizados e os seus significados. Para iniciar, nós vamos falar sobre o período seco. O período seco ele é o período compreendido entre maio e novembro, que é o período em que aqui no Brasil nós temos menos disponibilidade hídrica, e isso acaba afetando a produção de energia. Já o período úmido, de dezembro a abril, é um período em que nós temos um pouco mais de disponibilidade hídrica, e isso acaba normalizando a produção de energia. Também podemos falar sobre o horário de ponta, que são 3 horas consecutivas que a concessionária local de energia escolhe. Geralmente ela escolhe os momentos do dia que tem mais consumo de energia naquela região. Esses horários devem ser escolhidos na faixa de horário entre as 17 horas e as 22 horas. Já o horário fora de ponta são os horários que compreendem todas as horas do dia, menos o horário de ponta. É importante a gente saber também que tem uma letra para cada horário ou período. Nós temos a letra P, F, S e U. Essas letras são importantes para a gente poder classificar o horário em que a energia foi consumida. Então, a gente classifica o horário de ponta em período seco como PS, o horário de ponta em período úmido como PU, o horário de fora de ponta em período seco, FS, o horário fora de ponta em período úmido, FU. Bom, agora vamos falar um pouco sobre subgrupos de consumidores. Existem dois critérios, que são os critérios principais, que são levados em conta para fazer a subdivisão dos grupos de consumidores. Esses critérios são a tensão de fornecimento de energia e a carga instalada do consumidor. Consumidores de grupo B, eles são subdivididos em alguns subgrupos. Sendo esses subgrupos o grupo B1, que é o consumidor residencial e residencial de baixa renda, o grupo B2, que é o consumidor rural, a cooperativa de edificação rural e o serviço público de irrigação. O subgrupo B3, ele compreende as demais classes, e o subgrupo B4 é o grupo de iluminação pública. Já o consumidor de grupo A, a gente tem alguns subgrupos que levam em consideração a tensão, a faixa de tensão que é utilizada por esse consumidor. Então, no grupo A1, a tensão utilizada deve ser maior ou igual a 230 kV. No grupo A2, a tensão utilizada deve ser entre 88 e 138 kV. No grupo A3, a tensão utilizada deve ser igual a 69 kV. No grupo A3A, a tensão deve ficar entre 30 e 44 kV. No grupo A4, a tensão deve ficar entre 2,3 e 25 kV. E no grupo AS, a tensão deve ser menor do que 2,3 kV. Agora nós vamos falar um pouco sobre bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias elas são divididas em cores, mas é muito importante que a gente não confunda as cores das bandeiras tarifárias com as cores das tarifas, que são coisas diferentes. Quando a bandeira tarifária é verde, significa que não tem acréscimo da taxa pelo consumo. Então, a bandeira verde significa que não tem acréscimo. A bandeira amarela A, ela significa um acréscimo de 0,001 reais para cada quilowatt-hora consumido. A bandeira vermelha 1, ela significa um acréscimo de 0,03 reais para cada quilowatt-hora consumido. Já a bandeira vermelha 2, ela significa um acréscimo de 0,05 reais para cada quilowatt-hora consumido. Agora a gente vai falar um pouco sobre o faturamento, começando pelo faturamento do grupo B. Para calcular o faturamento do grupo B, a gente leva em consideração dois critérios principais, que é o consumo de energia elétrica ativo e o consumo de energia elétrica reativa excedente. Aqui na tarifa convencional, a gente tem a fórmula aqui na tela, a gente consegue ver que
a conta é muito simples. É o consumo vezes a taxa de consumo, mais o faturamento do consumo reativo excedente, mais a contribuição de iluminação pública. Essa é na tarifa convencional. Na tarifa branca, a diferença é que a gente começa a fazer a diferenciação entre o consumo em horário de ponta, em horário intermediário e em horário fora de ponta. No fim, sempre adicionando o faturamento do consumo de reativo excedente mais a contribuição de iluminação pública. Agora, falando do faturamento do grupo A, ele leva em consideração um critério a mais que não era levado no grupo B, que é a demanda de potência ativa, que vai ser a demanda contratada. Aqui na tarifa convencional, a gente vê que é adicionado na fórmula a demanda faturável vezes a taxa de demanda. Daí depois é somado com o consumo vezes a taxa de consumo, mais o faturamento do consumo de reativo excedente, mais a contribuição de iluminação pública. Na tarifa azul já tem uma diferença bem perceptível, que é a diferenciação entre a demanda contratada em horário de ponta e a demanda contratada para horários fora de ponta. Sem contar que a gente tem ali também a taxa de ultrapassagem, que também é levada em consideração aqui na tarifa azul. Sempre lembrando que no fim temos o faturamento do consumo de reativo excedente, mais a contribuição de iluminação pública. Na tarifa verde, a gente volta a ter simplesmente a demanda contratada, sem a diferenciação se é em horário de ponta ou não. Porém, o consumo sim é especificado se é em horário de ponta ou não. Aqui também temos a presença da taxa de ultrapassagem. No fim, sempre lembrando, é muito importante lembrar que temos que adicionar o faturamento do consumo de reativo excedente, mais a contribuição de iluminação pública. Então, para concluir aqui o nosso vídeo sobre tarifas orossazonais de energia elétrica, é muito interessante a gente pensar que antes do ano de 1981, quando a tarifa era única para todos os consumidores, horários e épocas do ano, o consumo de energia no Brasil não era realizado de forma consciente. E na atualidade, esse sistema não funcionaria, porque hoje a demanda é muito maior. E o nosso sistema atual de produção, ele não suportaria toda essa demanda. Veja bem, o sistema ouro sazonal, o que ele faz é cobrar mais caro pela energia consumida em horários de pico e também em épocas do ano em que a produção de energia fica mais debilitada, que são os períodos de seca no Brasil. E o fato de a gente cobrar mais caro por energia utilizada nesses momentos, faz com que a gente desestimule o consumidor a utilizar a energia nesse momento. E o que faz é conscientizar mesmo. Porque se todo mundo usasse energia à vontade nos horários de ponta, o que aconteceria é que o nosso sistema de produção de energia ele não iria dar conta de fornecer essa energia. Então, ele acabaria falhando e deixando uma região inteira, um país inteiro, sem energia por um bom período de tempo. E isso é muito prejudicial para a economia, não só para a economia, mas para a saúde, para o bem-estar de uma região ou até mesmo de um país. Então, a conclusão que a gente chega sobre o sistema ouro sazonal é que ele é um sistema de extrema importância para o nosso sistema energético de energia elétrica nacional, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenha ajudado e até a próxima.